Alô, galera lotequeira, beleza? Aqui quem fala é o Show da Loteca, passando aqui para deixar os meus palpites nessa quinta-feira, beleza? Embora faltem alguns jogos aí para acontecer na Copa do Brasil. Então tô aqui para deixar os meus palpites aí pra galera aí. Nessa Loteca 893, né? Gostaria de mandar um abraço pro Paulo Lima, para todos os que são inscritos no meu canal, né? Para todos aqueles que comentam, pro Rogério, pro Valdemar, cruzeirense sofredor, hein? Mandar um abraço aí pro Leandro, né? Mandar um abraço pro pessoal do grupo Loteca Bolão Show, que continua lá na corrente, querendo pegar os 14. Um abração também pro professor Francisco aí do Loteca e Gráficos, né? Que é muito bom, tá? Galera, deixar aqui os meus palpites para vocês aí. Embora essa semana eu não vou jogar. Essa semana. Um pouco por falta de verbas, né? Talvez eu vou receber no sábado, não sei se vai cair. E também porque mais por causa do jogo 14 aí, que a Caixa fez a sacanagem aí com nós lotequeiros, né? Sendo que o jogo era domingo, a CBF alterou e o jogo acabou ficando na quinta. E a Caixa não teve o bom senso de mudar o jogo 14 aí, fazendo com que o lotequeiro venha gastar mais nesse concurso, porque tem que colocar um triplo lá no jogo 14, né? Sendo obrigado a colocar um triplo. Ou seja, que vai levar vocês a gastar mais. E por discordância isso, eu não vou jogar essa semana, tá? Inclusive eu fiz a minha reclamação na Caixa referente a esse jogo 14 e também referente ao prêmio, né? Que aumentou o valor da Loteca em 50%, mas o prêmio continua sendo 300 mil e às vezes até 200 mil. Então eu fiz a minha reclamação, tá? Na Caixa, no site da Caixa. Eu fui lá, entrei no site reclamação, tá? Eu fiz a minha reclamação. Estou aguardando o retorno da Caixa, que eles ficaram de me dar um retorno pela ligação aí, tá? Mas eu pelo menos reclamei. É claro, uma andorinha sozinha, ela não faz verão, tá? Então vou deixar aqui os meus palpites dessa semana aí, tá bom? Vamos lá? Jogo 1, Vasco e Fluminense, tá? O Vasco joga hoje pela Copa do Brasil com Goiás. O Fluminense jogou ontem, perdeu para o Figueirense, né? Eu estava lendo ainda há pouco que o Odair pretende poupar alguns titulares nesse jogo contra o Vasco, mas eu não sei dizer para vocês quais são esses jogadores, pois essa decisão vai sair amanhã, ele falou, né, com a fisiologia do clube, e o Fluminense pretende poupar. O Vasco vai jogar hoje, quinta-feira, com Goiás. Nos confrontos diretos, o Vasco leva vantagem contra o Fluminense, tá? Só que o Vasco estava com salários atrasados e tal. Os caras estavam meio desanimados. O presidente pagou salários atrasados do time do Vasco aí, de um mês de dezembro, né? Estava atrasado. E por saber que o Fluminense talvez possa poupar algum jogador aqui, eu vou colocar a coluna do meio nesse clássico. Eu ia até de Fluminense seco, mas devido a essa nova informação, eu vou de empate seco. O Vasco joga hoje, quinta, não vai ter perna para ganhar do Fluminense não. E se o Fluminense poupar, o jogo pode ficar equilibrado. Empate seco no jogo 1. E semana que vem o Vasco tem jogo de novo pela Copa do Brasil, também tem essa. Jogo 2, Botafogo e Bangu, tá? O Botafogo leva vantagem nos confrontos diretos contra o Bangu, tá? O Botafogo tem um jogo pela Copa do Brasil a semana que vem, já que venceu o Paraná só de 1-0, né? Mas mesmo assim, eu creio aqui na vitória do Botafogo, tá? O Honda não vai pro jogo porque tá gripado, ou seja, do jeito que os médicos aqui no Brasil se você espirrar, ou é virose ou é coronavírus, entendeu? Os médicos aqui é uma piada. Então, Botafogo seco no jogo 2, tá?
Jogo 3, Tubarão e Chapecoense. A Chapecoense que está com a 8ª colocação no Campeonato Catarinense, tá? A Chapecoense precisa nesse jogo só de um empate para se classificar. Já o Tubarão, ele precisa ganhar para sair da zona do rebaixamento e ao mesmo tempo entrar na zona de classificação. Se o Tubarão ganhar da Chapecoense, ela derruba a Chapecoense para a Série B do Campeonato Catarinense, tá? Ela derruba a Chape. Então aqui a Chape só precisa de um empate. E nos confrontos diretos, a Chapecoense leva vantagem contra o Tubarão, tá? Só que esse ano a Chapecoense não vem fazendo um bom campeonato, não. Venceu em 8 jogos, venceu só um jogo e empatou 4 e perdeu 3, entendeu? Então, aqui eu vou cravar um empate seco no jogo 3 aí, tá? Aqui seria um jogo pra triplo, sem fugir, pra triplo. Só que como eu resolvi aqui postar uns vídeos mais secos, Chapecoense, o empate seco no jogo 3 aí. Quem for jogar um duplo, Chape é empate. Mas o melhor seria um triplo, tá? Jogo 4, Caxias e Novo Hamburgo, tá? Tem uma curiosidade sobre o Caxias e Novo Hamburgo, que é assim: quando o Caxias visita o Novo Hamburgo, ele costuma perder jogos na casa do Novo Hamburgo. Só que quando o Novo Hamburgo visita o Caxias, ele costuma perder. Não costuma ganhar jogos do Caxias. Nunca ganhou, né? Então no jogo 4, Caxias seco. Vai ser um jogo bem equilibrado, mas o Caxias ganha. Esse jogo aqui apertado, mas ganha. Beleza? Jogo 5, Vila Nova de Minas e Atlético Mineiro. Estreia de Jorge Sampaoli, tá? É aqui cravar Atlético Mineiro e empate nesse jogo 5 aqui, tá? Eu não confio muito nesse time do Atlético, não. Vila Nova é fraco, tá? Ainda não venceu em casa, é um time muito fraco. Empatou um jogo em casa e perdeu um, e não venceu nenhum. Já o Atlético Mineiro, como visitante, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, tá? Por ser estreia do Jorge Sampaoli, ele não conheceu o elenco totalmente ainda do Atlético Mineiro e o Otero não joga. Cravar um duplo fechado no Atlético Mineiro no jogo 5. Por segurança, tá? Porque não dá para confiar no Atlético. Jogo 6, Boa Esporte e Uberlândia, tá? O Boa Esporte em casa venceu um jogo, empatou 2 e perdeu 1. O Uberlândia como visitante venceu 1 e não empatou nenhum e perdeu 3. Aqui seria um jogo para triplo, sabe? Só que como não tem um triplo para jogar nesse jogo, coloca um duplo aberto aí, coluna 1 e coluna 2. O Uberlândia pode surpreender, apesar de todo mundo achar que ele é fraco, tá? Pode surpreender. Então, duplo aberto aí. Jogo 7, Coritiba e Atlético Paranaense, tá? Os dois times já estão classificados para a próxima fase, tá? Só que aqui vai ter uma disputa pelo primeiro lugar nessa primeira fase, que dá o direito de jogar por 2 empates na próxima fase. Só que o Atlético Paranaense tem um jogo terça-feira que vem, tá? Pela Copa Libertadores. E aqui o Atlético Paranaense vai entrar com a equipe sub-23 para jogar contra o Coritiba, tá? Quem tiver duplo, Coritiba ou empate. Se eu fosse jogar, ia cravar um empate seco nesse jogo. Apesar de ser a equipe sub-23 do Atlético Paranaense, dá trabalho. E o Coritiba também não é confiável, beleza? Jogo 8, São Paulo e Santos. Aqui a gente não sabe ainda se os times vão poupar jogadores nesse clássico, mesmo porque as duas equipes jogam terça-feira pela Libertadores. O São Paulo tem um jogo mais complicado, que é contra o River Plate, tá? O Santos vai ter o desfalque do Jorge,
né? Do Jorge, como eu esqueci o nome dele. Caio, vai ter o desfalque do Caio Jorge e do Sacha. Eles não vão para esse clássico. Estão machucados. Se eles for com uma equipe titular, eu vou cravar um empate seco nesse jogo aqui. O Santos não é muito de poupar, não. Já estou avisando. O Santos, o Gesualdo não gosta muito de poupar, não. Tá? Eu vou cravar um empate seco nesse jogo 8. Jogo 9. Corinthians e Ituano, tá? Na Arena Corinthians, o Corinthians precisa ganhar. Tem 10 pontos o Corinthians. O Ituano tem 9, tá? O Corinthians vem pressionado para esse jogo. Aqui cravar um duplo. Corinthians e empate nesse jogo aqui. Corinthians e empate. Esse jogo pode dar marmelada aí. Não dá para confiar no Corinthians. Corinthians e empate. Jogo 10. Eita, cadê minhas análises aqui? Jogo 10. América de Natal e Bahia. Jogando em casa pela Copa do Nordeste, o América de Natal não venceu nenhum jogo, empatou 3 jogos e não perdeu nenhum. Já o Bahia, como visitante, venceu um jogo, empatou 2 e não perdeu nenhum. Só que o América de Natal tem um jogo quarta-feira que vem com o Juventude, já que o primeiro jogo em Caxias empatou em 1-1, certo? Então nesse jogo 10, vou colocar um duplo aqui, Bahia e empate, tá? Bahia e empate aí nesse jogo aí. Bahia e empate nesse jogo. Jogo 11, Ceará e Sport. O Ceará que joga hoje pela Copa do Brasil, tá? E quarta-feira que vem tem o jogo de volta, tá? O Sport tá descansado para esse jogo, só que jogando pela Copa do Nordeste, o Ceará ainda não venceu em casa, empatou 3 jogos e não perdeu nenhum. Já o Sport, como visitante, venceu um jogo, empatou 1 e perdeu 1, tá? Nesse jogo 11 eu vou cravar empate seco, tá? Empate seco. Não creio que o Ceará vença o Sport, mesmo porque já vai vir cansado para esse jogo aí, tá? Vai estar mais cansado. Empate seco nesse jogo, tá? Lembrando vocês que se o Bahia ganhar do América de Natal, ele já estará classificado. E se ele perder, ele se classificaria se o ABC perder para o Imperatriz. Então aqui o Bahia vai para cima aqui para ganhar do América de Natal. Mas um duplo fechado no Bahia é bom, tá? Jogo 11, empate seco, tudo bem? Jogo 2, Confiança e CRB, tá? Jogando em casa, o Confiança venceu 3 jogos, não perdeu nenhum e não empatou nenhum. Já o CRB, como visitante, não ganhou nenhum jogo, empatou 1 e perdeu 2, tá? Isso como visitante. O CRB joga quarta-feira que vem pela Copa do Brasil, né? Com o Cruzeiro, ou melhor, com a zebra do Cruzeiro, tá? Aqui nesse jogo, como o CRB costuma aprontar para cima do Confiança, aqui caberia um duplo fechado, viu? Mas seco aí no Confiança aí. Para quem tem muito duplo, para jogar Confiança ou empate, porque o CRB costuma aprontar quando visita o Confiança, tá bom? Jogo 13, Náutico e Fortaleza. O Fortaleza que venceu com o time reserva ontem, o Paracaju, né? Pelo Campeonato Cearense. O Náutico em casa venceu um jogo, empatou 2 e não perdeu nenhum. Já o Fortaleza venceu um jogo como visitante, empatou 1 e perdeu 1. Aqui nesse jogo 13, quem vencer estará classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste, tá? Nesse jogo 13, um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2 aí, beleza? Jogo 14,
Ah, é sorteio, Santa Cruz e Botafogo, aí só triplo resolve. Quem puder colocar um triplo no jogo 13 seria bom, tá? Mas no jogo 14 aí é sorteio, Santa Cruz e Botafogo. Sacanagem que a Caixa fez com o Lotequeiro. Mas como muitos não reclamam, a Caixa continua fazendo sacanagem. Falou? Galera, o vídeo ficou longo, mas boa sorte aí pra vocês. Analisem aí com calma aí. E rumo aos 14 pontos. No concurso passado, com os palpites que dei aqui no canal, fiz 10 pontos, tá? Já na minha particular, que eu fiz 1.10 triplo, fiz 11 pontos, errando América de Minas, Paysandu e Corinthians, tá? Falou aí, galera, rumo aos 14 pontos.